Torcida que canta e vibra. E aí, vocês estão bem? Galera, vim aqui trocar uma ideia com vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre esse novo momento do Palmeiras, o que está acontecendo, as novidades. Momento bom. O que aconteceu? O que mudou? O que realmente mudou no Palmeiras? Porque o ânimo mudou, a gente percebe isso. O clima mudou, os resultados mudaram e principalmente o futebol mudou. Oh, coisa maravilhosa, ele fez de novo, o Abel fez de novo. E aí, corneta, você que queria ele fora? Vai falar o que agora? Mas deixa isso pra lá. Primeiro eu quero pedir pra você, deixa o like, ativa o sininho pra receber notificação, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, vamos chegar a 200 inscritos, já batemos a primeira meta que era 100, vamos buscar os 200, vamos devagarzinho naquela, não vou jogar meta alta não, vamos buscar os 200, ajuda a gente e bora pro vídeo. Quero falar primeiro sobre o Palmeiras e Abel Ferreira. O que mudou? Mudou a formação, mudou os jogadores, mudou a postura. Pra mim é um pouquinho de tudo, tá? Porque o Palmeiras ele se provou em meio à deficiência, como quando ele perdeu seus dois laterais, apareceu o Jair jogando muito. O Fux que veio e a torcida meio que olhou meio torto, quem é esse cara, não gosto dele, não se firmou em lugar nenhum. Ajudou muito na lateral, tem uma ótima saída de bola. A gente olha pro Emiliano Martins, que a torcida foi lá perseguir lá no Instagram do cara quando o cara chegou. O cara tá jogando muito. E o Palmeiras vai achando soluções. Felipe Anderson, desacreditado ano passado, começou o ano mal, jogando muita bola. É só porque ele foi pra direita? De verdade, você acha que é isso ou tem mais coisa? Porque o Felipe Anderson tropeçava na bola, gente. Não era só uma questão de lado de campo. Pra mim envolvia a questão de confiança. O jogador tá muito mais confiante. Começou a ganhar espaço no time, começou a ter oportunidade. E Estevão muito mais móvel. Uma coisa que me agrada demais, o Palmeiras deixou de ser dependente do Estevão. O Palmeiras agora ele pode contar com o Estevão em vez de depender do Estevão. Abel Ferreira começou a ter variação tática e principalmente uma coisa que me agrada muito. O Abel Ferreira, como a Mari costuma citar, né, o Abel do Antigo Testamento. O Abel do Antigo Testamento, ele olhava para o adversário, ele identificava os pontos fortes e ele neutralizava todos os pontos fortes do adversário. E a gente pôde ver isso contra o Corinthians, quando ele anula o Carrillo e ainda deixa na entrevista o caminho das pedras aí para todo mundo que quiser anular o time do Corinthians. Anula o Carrillo, acabou 50% do time do Corinthians. No jogo seguinte, ele simplesmente acaba com o meio-campo. O Alan Patrick não pega na bola, ele acaba com o meio de campo anula totalmente o meio de campo do Internacional. Dá a bola pro Vitão lá e fala, ó, tá todo mundo marcado. Aí você vai fazer o que com a bola? Tem qualidade? Cadê o Inter? O Inter não jogou, essa que é a verdade. Aí no segundo tempo, o Inter vindo pro abafa, fez modificações e tudo mais. O Abel naturalmente tem que fazer modificações para anular as modificações do Inter. Ele tem que dar respostas. Então, naturalmente, no jogo que já tá 1-0 pro Palmeiras, o Inter se abre, não tem por que o Abel também ficar aberto e ficar numa trocação que é mais vantajosa para o Inter do que para o Palmeiras. Ele fechou as lacunas lá, onde o Inter tinha intenção de atacar, jogou no contra-ataque, o contra-ataque saiu o gol do Alan. Que jogador esse Alan, pelo amor de Deus, que moleque bom de bola, mas isso é assunto para depois. Saiu o gol do Alan, que infelizmente estava um pouquinho impedido do Paulinho. Mas o fato é, o Palmeiras gera jogo, o Palmeiras gera volume, o Palmeiras ataca espaço, o Palmeiras marca pressão, o Palmeiras não deixa o adversário jogar. Vem em bom momento, porque a gente começa a ver também um Flamengo muito forte. E aí é a sequência do vídeo. Por quê? Porque eu acho que começa a se desenhar no momento que a temporada começa a avançar e começa a se desenhar no momento certo os dois times que claramente vão brigar por tudo esse ano. Se vão ganhar tudo, eu não sei, porque é futebol, mata-mata num jogo aí, um time forte é eliminado, a gente nunca sabe. Mas são os times que vão brigar por tudo esse ano. Flamengo muito sólido, o Flamengo fez um jogo absoluto. Como um time que pega um adversário fraco tem que fazer, passou por cima. 3-0 no primeiro tempo, acabou a 6. E o Palmeiras vai jogar contra o Inter, que não perdia 18 rodadas no estádio que o Palmeiras tem mais dificuldade de jogar no Brasil. E ganha como se fosse o dono do campo. Controlou o jogo do início ao fim. O Palmeiras teve 10 minutos de dificuldade ali quando o Inter... Quando volta pro segundo tempo, o Palmeiras voltou meio dormindo, o Mikael principalmente quase entregou uma bola. Fora isso, o Palmeiras controlou o jogo do jeito que ele quis, ele levou o jogo em banho-maria.
A grande chance do Inter veio de uma rebatida que acabou sobrando, não foi um lance criado, não foi de categoria, de eles entraram tocando, envolveram o Palmeiras, nada disso. Foi uma bola mal tirada, rebateu, sobrou pro Ener Valencia e que maravilha, o Everton em grande momento de novo. E aí avançamos. E a gente tem que começar a pensar em algumas coisas. Porque começa a vir sequência de jogos muito complicados. O Palmeiras vai ter agora. Passamos pelo Inter, vem o Fortaleza. Na sequência do Fortaleza vem o Bolívar. Na sequência do Bolívar vem o Bahia. Na sequência do Bahia vem o Ceará na Copa do Brasil e depois fecha com o São Paulo em Barueri. É uma sequência complicada. E a gente tem que saber priorizar, tem que saber fazer escolhas. Qual a escolha mais correta nesse momento? Pra mim, eu pouparia no jogo contra o Bolívar. Eu iria com força máxima pro jogo contra o Fortaleza. Não sei se o Abel vai fazer isso, tá? Mas eu faria dessa forma. Até porque eu imagino que o Flamengo, por ter se complicado e perdido em casa na Libertadores, ele vai precisar pelo menos empatar. E ele vai para um jogo muito difícil contra a LDU em Quito, na altitude. Na próxima rodada, na terça-feira. Então eu imagino que a chance do Flamengo poupar contra o Vasco é muito grande. E aí a chance do Palmeiras de repente abrir 2 ou 3 pontos do Flamengo aí nessa rodada. Como o Palmeiras já ganhou seus 2 primeiros jogos e o jogo contra o Bolívar na altitude é um jogo muito difícil, que mesmo jogando com força máxima não é garantia de vitória nem de empate, pelo aquilo que a gente já conhece da altitude, eu não iria com força máxima. Montaria um time mesclado que dá para jogar tranquilamente com Lomba, dá para você fazer uma zaga aí com Fux e Mikael, joga o Giai na direita e o Vanderlan na esquerda, vem com o Aníbal Moreno que tem mais poder de marcação e Evangelista de volante, o Maurício tá voltando, joga o Maurício, o Paulinho tá precisando de ritmo, joga o Paulinho, o Flaco Lopes e põe o Estevão que tem... Ou põe o Alan, aí põe o Alan pra jogar, pronto. Tá aí o nosso time é um time muito forte. E aí você leva algumas peças, precisar lá nos 20 do segundo tempo, o jogo tá amarrado, a gente tá vivo no jogo, coloca os titulares. Mas eu faria isso. Eu acho que a prioridade do Palmeiras é chegar vivo em todas as frentes depois do Mundial. E para isso a gente tem que ir controlando e dosando força, como o Abel faz muito bem. Isso que me agrada. Beleza, rapaziada? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Quero pedir para vocês, deixa o like. Rapaziada, se inscreve no canal, ajuda a gente, por favor, por favor. É muito importante que você se inscreva no canal e deixe o like. Muito importante, não precisa de ajuda financeira, nada disso. Só faz isso pra gente, se inscreve no canal, é de graça, deixa o like para que a gente possa chegar em mais pessoas e o nosso conteúdo, que eu acredito seja um conteúdo bom, conteúdo legal, possa atingir um público ainda maior. Beleza? O começo é difícil, mas estamos aí. Avante palestra, vamos junto aos porcos.